Antes de começarmos, um convite rápido. A Cúpula Internacional de Políticas JNS 2026 acontecerá em abril, dos dias 15 a 17, mais uma vez no World of Astoria, em Jerusalém. Eu estarei lá e realmente espero que você também se junte a nós. Você pode acessar joinsummit.org para se inscrever e ver a lista de palestrantes. É um grupo excepcional este ano. Estou ansioso para encontrar você em Jerusalém neste abril. O Rabino Shalom Myers e sua esposa, Lynn, vivem em Jerusalém e se dedicaram a ajudar soldados religiosos, Shayalim e Kayalot, homens e mulheres que servem nas forças de defesa de Israel. Bem-vindos ao estúdio JNS de Jerusalém. Para vocês dois, muito obrigado. É um prazer. Obrigado, Rabino Myers. Conte-nos um pouco sobre todo o bom trabalho que você faz, que muita gente nem sequer conhece. Começamos um centro de aprendizagem Shaul Amek, um Shaul de língua inglesa, há 13 anos e quase imediatamente fui apresentado ao empréstimo para falantes de inglês. Soldados e me pediram para recebê-los uma vez por mês. Nós os recebemos em nossa casa ou no CHU, cerca de 20 a 30 soldados uma vez por mês. Depois de alguns meses, os soldados religiosos de língua inglesa disseram: precisamos de um lugar confortável e propício ao crescimento. E eles disseram que eu deveria começar isso, então eu pensei sobre isso e então comecei. Iniciamos o trabalho com empréstimos religiosos do inglês, soldados, o que significa que eles geralmente são da América, África do Sul ou Inglaterra, do Reino Unido. E nós providenciamos as refeições deles, providenciamos casas para eles, providenciamos apartamentos com móveis. Ao longo dos anos, passamos a aconselhá-los sobre como se adaptar à sociedade israelense após o exército. E cerca de 3 anos depois, há alguns unidades de combate de soldados Haredi, ou seja, ultra-ortodoxos que deixaram suas comunidades e muitas vezes suas famílias para se juntar às FDI. E eles me pediram para ser voluntário lá e eu comecei a ser voluntário. Eles dão uma palestra uma vez por semana e com o passar do tempo, isso foi crescendo cada vez mais, até que todas as finanças deles se esgotaram e agora sou eu quem financia tudo. Cerca de 300 ou 400 soldados por ano em qualquer momento onde temos os rabinos indo dar palestras para eles, muito aconselhamento, Shabbatot na base ou em Jerusalém. E nós também os ajudamos depois do exército com estudos acadêmicos, então realmente somos o pai e a mãe deles. Esses são os soldados solitários e agora os soldados Haredi israelenses. E Lynn Myers, você é um parceiro completo, obviamente, nessa iniciativa, mas também foca muito nas mulheres soldados. Certo? Então, meu envolvimento com os soldados em Mecloan era só, sabe, as refeições de Shabat e ajudar a montar apartamentos, e eu realmente não estava envolvida em mais nada. Até que a guerra estourou em Simchat Torah, no dia 7 de outubro e 3 dos nossos filhos foram chamados imediatamente para a reserva e foi assustador. E exatamente um mês depois que a guerra começou, meu marido foi convidado para fazer um churrasco em uma das bases. Tentamos alcançar nossos filhos, mas não conseguimos chegar ao que estava no norte nem ao que estava perto do sul, apenas a um deles. E nós fomos. Depois fizemos um churrasco. E eu percebi que as meninas não faziam parte do churrasco, elas estavam de lado. Então essa foi a grande decisão que tomei, se eu deveria ir falar com elas, e eu fui. E essas eram meninas da vigilância e elas tinham perdido amigas no dia 7 de outubro e tinham amigas que foram feitas reféns. E esse foi o começo. Porque então eu disse, quero voltar, e voltamos 2 semanas depois com. Fui com amigas e montamos kits de higiene pessoal, levamos roupas térmicas para elas e fizemos uma festa de sushi e foi assim que tudo começou. E agora, mais de 2 anos depois, parece que vocês se dedicaram 24 horas por dia, quase exceto pelo Shabat, ou às vezes até incluindo o Shabat, a essa causa simplesmente incrível. Vocês fizeram muito disso de forma discreta, sem divulgação, e percebo que estou tirando vocês da zona de conforto e colocando sob os holofotes aqui. Mas como tem sido nesses mais de 2 anos, desde 7 de outubro?
Tem sido extremamente inspirador, gratificante, porque você está lidando com as pessoas mais necessitadas da sociedade. Primeiro você tem soldados solitários, depois soldados Hared, depois soldados mulheres, soldados de combate. A guerra é estressante para todos. Para esses três grupos é ainda mais, e você também se depara com várias necessidades. Se for equipamento, se for qualquer tipo de equipamento, se for comida, se for ahm, aconselhamento, se for resiliência, saúde mental. E você percebe que o exército está fazendo o que pode, certamente não pode fazer tudo. Então nós somos os soldados, sabe? Você tem uma conexão com eles. Nós fizemos quase tudo o que podíamos por eles em saúde mental, nos estudos, nos Shabbatot, trazendo coisas para eles, estando em contato com os pais deles no exterior ou estando em contato com os pais deles aqui. Então tem sido algo que consome muito, muito tempo, mas é extremamente gratificante, porque você realmente sente que está fazendo algo e está causando um impacto na vida de várias pessoas. Lynn, você, entre outras coisas, coleta todo tipo de itens para os soldados, pacotes de cuidados, etc. E você também organiza eventos, e eu sei que recentemente realizou um evento de muito sucesso. Conte pra gente sobre isso. Então, quando as pessoas souberam que iríamos para as bases, elas simplesmente começaram a enviar coisas de todo o mundo e meio que eu fiz uma lista de coisas que seriam ideais para as meninas. E então nós tínhamos bolsas, compramos bolsas e as embalamos, pedimos para as pessoas virem ajudar. A parte mais importante das bolsas é o cartão pessoal que é escrito e os eventos. Acabamos de realizar nosso 81º evento, que foi incrível. Foi com um grupo de meninas do seminário que veio e foi um evento enorme e tudo mais. O propósito disso, eu sinto, é mostrar unidade, mostrar apoio. Essas jovens mulheres, realmente os melhores anos delas estão sendo dedicados a Am Israel. Elas estão nos ajudando e eu sinto que realmente precisamos ajudá-las onde pudermos. E não é só ir a um evento e se divertir com elas, dançar, cantar e ter uma shalabag. Fazemos conexões com as meninas, conversamos e pegamos os números delas, principalmente das soldadas solitárias. Estou falando apenas das mulheres agora e mantenho contato com elas por bastante tempo. Depois as convido para vir aqui e saímos juntos. E se elas precisarem de qualquer coisa, pode ser algo bem simples, pode ser que precisem de um colete ou de um capacete. E aí fazemos o nosso melhor para ajudar. Rabino Myers. Bem, Precisamos acrescentar que já fizemos vários casamentos para soldados solitários carentes, homens e mulheres, porque você vê que eles estão fazendo um casamento, eles querem se casar. Todas essas pessoas lutaram pelo país e não têm condições financeiras. E então, você sabe, você arrecada dinheiro, as pessoas são muito generosas e isso tem sido muito, muito gratificante pessoalmente poder ajudar as pessoas nesse momento crítico, até mesmo com seus casamentos. E nós vamos aos casamentos deles, ajudamos a mobiliar suas casas e também ajudamos a pagar pelos casamentos. quero dizer, você mencionou arrecadar fundos, e tenho certeza de que as pessoas que estão assistindo vão se perguntar: então, de onde vêm esses fundos? Bem, conseguimos todos os nossos fundos por meio de doadores. Não recebemos nenhum dinheiro do governo, nem dos militares, nem do governo, nem do Conselho Municipal. Não é porque não queremos, é só porque isso exige muito trabalho e também envolve conexões. Tenho certeza de que se você se esforçar, consegue. Também percebo que consigo me conectar com as pessoas individualmente. E nós somos, obviamente, uma instituição de caridade reconhecida em Israel e nos Estados Unidos. Somos uma organização 501 C3 AMIC EMEC Soldados Voluntários. No momento, os Shayalim e as Shayalot fazem parte de uma única Amutá, é uma só instituição de caridade, tanto em Israel quanto nos Estados Unidos. Então temos sido muito afortunados porque as pessoas têm sido muito generosas e o resultado é que conseguimos fazer muitas coisas por muitos soldados. Nós damos palestras, mais de 300 por ano. Eu empreguei outros 3 rabinos. Nós temos aulas noturnas para eles, obviamente vamos para a base no Shabat, temos em nossa sinagoga, temos uma yeshivá matinal para os soldados que já saíram do exército, temos uma na quinta-feira à noite.
E minha esposa agora está tentando arranjar acomodação para cerca de 60 a 80 mulheres religiosas que são soldados de combate. Já tive muita experiência nisso e esta é a compra e construção de um lugar inteiro para isso. E eu estou confiante de que, sabe, vai levar um pouco de tempo, mas que vamos conseguir fazer isso, porque essa é uma necessidade real. E cuidando desses soldados quase desde o início do serviço deles até o final e até 1 ou 2 anos depois. Então, vamos deixar claro qual é o seu sonho, que é construir 2 instalações separadas para soldados homens e mulheres. Correto? E até onde você chegou na realização desse sonho? Bem, nós já avançamos bastante para saber que esse é o caminho a seguir. Alguém que alugou apartamentos nos últimos 10 anos sabe que há muitas desvantagens em apartamentos pequenos. Sem balança, não consegue dar a comida necessária a eles. Eles dependem de muitas soluções improvisadas, literalmente de mão para a boca, enquanto se você tiver um lugar adequado para eles. Já temos todo o plano elaborado, até encontramos um prédio e agora estamos tentando arrecadar dinheiro para esse prédio. Esse é o nosso sonho. E uma vez que tivermos esse prédio, ele poderá ser usado, digamos, para o prédio das mulheres, para seminários de resiliência em saúde mental. É possível que uma vez que você tenha um lugar, além do uso, o uso seja principalmente. As garotas moram lá, mas elas só voltam quando estão de serviço ativo a cada 2 semanas ou a cada 3 semanas durante a semana. Quase não tem ninguém lá. O mesmo para os soldados homens, então você tem um prédio quase vazio para usar para os soldados que estão na reserva e eles precisam de ajuda, precisam de resiliência, precisam de orientação, precisam de adaptação à vida civil. Então já temos a ideia, já temos os prédios prontos, agora precisamos arrecadar o dinheiro, então já estamos bem avançados, só falta levantar o dinheiro. Se eu puder dizer isso, acho que eu realmente não tinha consciência e aprendi muito nesses últimos 2 anos. E é o seguinte, havia muitas mulheres que normalmente fariam o Chairut Lume, o Serviço Nacional, e agora elas optaram por ir e fazer. O Exército e muitas mulheres estudiosas, você sabe, dos Estados Unidos, África do Sul, Inglaterra, de onde for, Canadá, também optaram por entrar no Exército e querem ser de combate. Então, quando essas mulheres voltam na véspera do Shabat, e aí, sabe, elas não têm onde fazer compras, já está tão tarde. Então, se você tem um prédio com cerca de 60 mulheres, pode haver 15 ou 20 que ficariam juntas para o Shabat, o que faz uma grande diferença. Mas se também houver uma comunidade que seja acolhedora, isso vai ajudar, isso nós teremos disponível. Que a comunidade vai cuidar dessas meninas também e que as próprias meninas vão se apoiar umas às outras. É assim, muito importante, porque as meninas de combate são um tipo específico de soldado e elas precisam se ajudar. Sim, se a gente puder só ampliar um pouco a visão. Muita gente não sabe quantos soldados religiosos ultra-ortodoxos Haredi servem no exército. E, na verdade, isso é meio que uma questão polêmica por causa de toda a legislação. Do seu ponto de vista, de quantas pessoas estamos falando? Eu não sei ao certo porque existem diferentes partes do exército e há unidades o tempo todo. Mas lidamos com aqueles em Golani e em Sancanim e estamos agora. Os paraquedistas são 2 unidades de infantaria e também Kashmunaim. Eu não sei os números exatos. Era assim, estávamos em contato com em qualquer momento, cerca de 350 soldados. Agora são cerca de 450 a 500 soldados em qualquer momento e isso nem inclui os reservistas. Agora, Eu preciso dizer uma coisa sobre isso. Muitos dos soldados Haredi vieram de uma situação em que suas famílias os apoiam. Pode não ser um apoio total, mas eles são compreensivos e outros a família não os apoia e eles têm que se tornar soldados solitários. Então eles estão fazendo um sacrifício duplo ao irem para o exército. Difícil como já é e não há família para apoiá-los e eles têm que se virar sozinhos. E você sabe, a quantidade de impacto, de ajuda e de compaixão que você pode dar a eles é absolutamente enorme, porque a contribuição deles é máxima. E também depois que o exército termina o deles, a adaptação à vida civil vai ser mais difícil.
Então, ajudamos a estabelecer programas educacionais onde eles podem ser testados e ir para a universidade ou faculdade de acordo com suas capacidades. Então, eu estou muito ahm, agradecido por ter recebido essa oportunidade de acompanhar tudo isso nessas áreas. E se as pessoas quiserem saber mais sobre o que você faz e gostariam de contribuir, o que você diria a elas? Eu diria a elas muito obrigado. Nós temos um site, a Meclon Soul, AMEC, onde você pode doar, você pode conhecer, pode pegar nossos dados, pode entrar em contato conosco se quiser. Quando vier a Israel, podemos levá-lo às bases masculina e feminina para ver o impacto nos homens. A esposa sempre leva as pessoas para a maioria das bases que não são de alta segurança. Ela pode levar até estrangeiros para a base para ver o que fazemos e interagir com esses soldados, e isso é altamente recomendado. Você pode realmente ver as pessoas que estão fazendo isso, e isso é muito comovente para todos. Obviamente, as pessoas que estão ouvindo podem perceber seus sotaques. Conte um pouco sobre sua origem e sua família. Lynn, você gostaria de começar? Tudo bem? Nós duas viemos da Cidade do Cabo, fizemos Aliá em 1985 e fomos abençoadas com uma família grande que criamos em Israel. E meu marido veio como contador, eu sou arquiteta formada e tive meu próprio escritório por 40 anos. E o que motivou vocês dois a mudarem de suas profissões originais para o que fazem agora? Minha transição de contador para rabino foi um processo gradual. Eu sempre estive envolvido com o rabinato desde que voltei da Yeshivá depois do ensino médio e fui estudar na universidade. Eu sempre estava dirigindo sinagogas e sendo o reverendo das sinagogas, e então fui me envolvendo mais com o tempo. E então trabalhei de forma independente como contador em Israel à noite e continuei estudando por vários anos até mudar para o rabinato. E então esse novo estágio de, lidar com os soldados é algo que, nós não acreditamos em coincidências, acreditamos em Hash Gashá. Existe um plano divino que talvez eu fosse o homem certo, nossa esposa fosse a mulher certa, na hora certa, no lugar certo. Quando tudo isso nos foi pedido, nós fizemos. E descobrimos que temos habilidades e experiências únicas para ajudar esses soldados solitários, soldados aredi, soldados mulheres. E é avassalador porque são muitos e a necessidade é enorme, mas somos muito gratos por poder fazer isso. E imagino que o 7 de outubro, obviamente, fez com que vocês passassem a trabalhar nisso em tempo integral, se dedicarem a isso. Qual foi o ponto alto para vocês dois? Eu sei que foi um evento muito traumático, mas vocês fizeram um trabalho muito bom. Qual foi o ponto alto para você nos últimos anos? Eu não sei como dizer isso. Eu não planejei isso, né? Eu planejava me aposentar, não planejava começar uma organização, e aconteceu de forma natural. E tem sido extremamente gratificante. E eu sinto que isso me sustentou durante a guerra, sabe? Focar em fazer o bem para esses soldados. Isso realmente me ajudou a focar em algo positivo, porque foi uma época difícil, vamos admitir, e é milagroso. O ponto alto para mim foi ter conhecido pessoas incríveis que eu nunca jamais teria conhecido se isso não tivesse acontecido. E vemos a tremenda generosidade das pessoas do mundo todo. E toda vez que damos algo, as coisas voltam para nós. É assim que funciona. Rabino Myers, acho que o ponto alto foi quando estive na base. Eu fico muito emocionado lidando com os paraquedistas. Eu fui muitas vezes até o OTF Asa, né, o perímetro de Gaza, antes dos soldados entrarem. Nós fizemos um churrasco, conversamos com eles, incentivamos eles, E quando eles voltaram e nós voltamos, fizemos o churrasco. E conversamos sobre os acontecimentos deles e gravamos vídeos deles. E quando penso nisso, isso foi extremamente um momento frágil para todo mundo, e fico feliz por ter estado lá para isso. E aí você tem os Shabatons na base e tem Shabatons em Jerusalém, e você realmente pode passar um tempo com eles. E você vê que isso é incrível,
O que eles estão fazendo, que nós não estamos apenas vivendo a história, eles estão fazendo história. E no exército há uma quantidade muito, muito grande de pessoas e uma porcentagem que realmente vai para a linha de frente. Quando Gaza é muito pequena, não sei a porcentagem exata, mas é bem baixa e lido com isso o tempo inteiro. Quem estava na linha de frente teve a vida em risco, perdeu amigos, foi ferido, ouviu amigos feridos. E você realmente fala com eles e pode tocá-los e pode, sabe, compartilhar a experiência deles e se sentir realizado por estar em um momento muito histórico, em tempos históricos. Então, como rabino, o que você aprendeu e qual é a sua mensagem para os nossos telespectadores em todo o mundo? Minha mensagem é que existe um plano divino, um plano do Todo-Poderoso que nem sempre você consegue enxergar, mas sabemos que ele está lá. Vou te contar uma história. Havia uma pessoa que eu conheço, um rabino, e o filho dele se tornou menos religioso e seguiu uma carreira, e ele era oficial do exército. E ele voltou no meio da guerra. E ele disse ao pai dele: pai, o pai dele era rabino, você acredita em Deus? O pai dele diz: Claro, ele disse: Jesus, eu não acredito em Deus, eu vi Deus. Em outras palavras, você vê tantos milagres e vê tantas coisas maravilhosas de salvação, de comportamento, do que chamamos de Hashgachá Pratit, que este é o momento em que você pode abrir seu coração e saber que estamos sendo guiados. E precisamos pegar esses momentos e essas coisas e canalizá-los para fins bons e com propósito. Eileen, enquanto nos aproximamos do final da entrevista, quais são as suas palavras, qual é a sua mensagem para as pessoas que estão assistindo? Eu só sou muito grata por tudo e só espero que todos continuem percebendo isso. Existem essas Kailot, essas mulheres soldados no exército e o que elas estão fazendo por nós, e elas continuarão nos apoiando nisso. De fato, como Mohazad diz, um momento histórico. Mas nós sabíamos desde o início que isso não era apenas um projeto de guerra. Isso é algo que precisamos continuar e ajudar as mulheres, porque elas estão em combate. Muitas delas estão em combate. Não estou dizendo que todas, mas vamos dizer que elas estão mais nos bastidores do que os homens e precisam de apoio. Palavras finais, Rabino Myers. Steve, quero te agradecer por nos convidar, por nos tirar do anonimato de certa forma. E foi um prazer falar com você. E espero que tenhamos conseguido transmitir o que estamos fazendo. E as pessoas podem ver que há trabalho para todos contribuírem com seu tempo, seu conhecimento, seus recursos, porque num futuro previsível vamos ter um exército, e o exército sempre um momento desafiador, mesmo em tempos de paz, é desafiador estar lá. É diferente de vida civil. E as pessoas precisam de apoio, e se elas sabem que têm o nosso apoio, isso torna o trabalho delas muito mais leve. Rabino Shalom Myers e Lynn Myers, muito obrigado por estarem conosco no estúdio da JNS.